A paz do Senhor, meus irmãos, todos sejam bem-vindos à nossa videoaula número 17. Sou o pastor Moisés Câmara e aqui, por graça e misericórdia do Senhor, estou aqui neste momento para ministrar a 17ª videoaula, que tem como título Filho do Homem, a lição número 17 ou a videoaula número 17. Se você adquiriu o livro, se você já está com o fascículo número 1, livro número 1, né, seja um obreiro aprovado, abra o seu livro na página 131. Então, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você sabia que essa expressão Filho do Homem não está apenas expressa, colocada apenas no Novo Testamento, mas que é uma expressão que vem do Antigo Testamento, essa expressão Filho do Homem? Pois é, aqui você vai estudar, vai entender que esta expressão Filho do Homem não é algo apenas do Novo Testamento, mas que houve um profeta, havia uma profecia, de que o Filho do Homem viria nas nuvens, ou foi visto vindo nas nuvens. Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa primeira slide aqui, né? Tá, aqui já tem um título, e aqui eu quero apresentar aos nossos queridos irmãos algo aqui. Vemos aqui nessa figura um profeta, alguém simbolizando aqui um profeta, e ele está pensando assim o seguinte: é possível um homem nas nuvens? É possível um homem nas nuvens, né? Então, vamos estudar então, vamos para a palavra do Senhor, vamos entender, porque já vimos na lição número 16, Filho de Deus, vimos Jesus, o porquê ele é Filho de Deus, e agora veremos essa expressão Filho do Homem. Você vai entender tranquilamente, claro, se você assistir essa aula, se você fizer os exercícios, se você adquirir o seu livro, se você apenas nos escutar, amém por isso, né? Bem-aventurados também são os que ouvem e os que guardam. Mas bem-aventurado também, podemos assim dizer, aqueles que adquirem um livro e fazem os exercícios, para que você possa ter uma maior retenção dos assuntos, possa assimilar melhor aqui grandes verdades e possa escrever para que facilite a memorização de muitos textos e termos que vamos mencioná-los aqui. Bem, vamos à nossa primeira questão. Mas antes, amados, detalhe aqui importante. Quero ler aqui algo que aparece para os irmãos que têm um livro. Aparece aqui uma frase aqui, aliás, um textozinho aqui muito curto, quero ler para os nossos irmãos, tá certo? Então, um pouquinho da sua paciência aí, vamos ler aqui rapidamente. Um dos títulos de Jesus mais usados e menos entendido é o de Filho do Homem. Então, este termo, muito usado e menos compreendido esse termo. Porque Jesus sempre falou, ou aliás, não vou dizer sempre, mas ele mencionou N vezes esta expressão Filho do Homem. Por que Jesus menciona isso, né? Filho do Homem. Por quê? Esse título foi usado pela primeira vez por um profeta. Eu já disse a você aqui que esse termo Filho do Homem não é algo do Novo Testamento, mas vem do Antigo Testamento. Então vamos entender quem foi esse profeta. Sabe quem é? Esta lição lhe dará a resposta e lhe ensinará a importância desse título Filho do Homem. Vamos lá agora? Agora sim, agora valendo a questão número 1. Página 131, queridos. Cada homem e mulher tem uma natureza. Cada homem e mulher tem uma natureza. Eu tenho uma natureza, você também. Jesus Cristo é a única pessoa que tem duas naturezas. Duas naturezas. Quais são as duas naturezas de Cristo? Você vai responder: natureza divina e natureza humana. Não se esqueça, anote aí, querido. Não se esqueça dessa importante informação. Vamos à questão número 2. Página 132. Aqui tem várias questões fáceis, basta ter atenção e digamos assim, uma boa dose de boa vontade para esta hora. São precisamente 10 horas e 25 minutos. Mas estamos aqui, amados. Questão número 2. Há dois títulos que descrevem Jesus Cristo. Há dois títulos, Filho de Deus e Filho do Homem. Cada título enfatiza uma natureza mais do que a outra. Cada título, veja, Jesus é chamado de Filho de Deus e também conhecido como Filho do Homem. O título Filho de Deus enfatiza a natureza. Que natureza? Divina. Natureza divina. E o título Filho do Homem enfatiza a natureza humana. Escreva aí em nome de Jesus, não se esqueça. Vamos à questão seguinte, a número 3. Um dos círculos representa o título Filho de Deus. Você diz, pastor, o círculo, não estou vendo círculo nenhum. É porque está na apostila, aliás, no livro, certo? No livro tem dois círculos aqui. Um com o nome com os termos natureza divina, embaixo natureza humana, e também no outro lado aqui, ao lado tem outro círculo, natureza humana e natureza divina.
Então voltemos ao enunciado da questão. Um dos círculos representa o título Filho de Deus e o outro Filho do Homem. Escreva abaixo de cada círculo o título correspondente. Claro, se você não tem um livro, não tem como você escrever. Então, letra A, Filho de Deus, e a outra, Filho do Homem. Então, os irmãos que têm o livro, está muito fácil para responder. Vamos à questão número 4. E essa questão número 4 vai exigir que o aluno, que o obreiro, ele consulte aqui vários textos da Sagrada Escritura, particularmente ao Evangelho de Mateus. Vamos lá? Questão número 4. Filho do Homem é o título que o Senhor Jesus Cristo mais utilizou quando se referia a si mesmo. Sabia disso? O título que Jesus mais mencionou quando ele se referia a si mesmo foi essa expressão, Filho do Homem. Nos seguintes versículos, indique somente os que contêm o título Filho do Homem. Então há uma lista aqui, vários versículos. Você vai ler na sua Bíblia esses versículos e você vai marcar o que vamos pedir agora. Então, nos seguintes versículos, indique somente os que contêm o título Filho do Homem. Leia cada versículo com cuidado para entender bem o sentido do título, ou o sentido do título, é isso. E aqui vai aparecer, aqui temos 9 referências, Mateus 4:3, Mateus 8:20, Mateus 9, verso 6, Mateus 12:8, Mateus 13:41, Mateus 16:16, Mateus 16:27, Mateus 17:22 e 23 e Mateus 18, verso 1. Pastor, o senhor vai dar a resposta agora? Não, não vou dar resposta. Eu quero que você vá para a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesses textos que aparecem no seu livro e você vai marcar. Mas eu quero dar uma dica aqui. Das 9 questões, dos 9 textos aqui, apenas 7 estão certos. Apenas 7 vão mencionar, desses 7 versículos, mencionam o título no texto Filho do Homem. Então, não vou dizer a você, mas cabe a você, meu amado irmão, minha querida irmã, você ir para a sua Bíblia, porque a fonte é a palavra, e aí você vai marcar, tá certo? Então, me perdoe em nome de Jesus, porque não vou dar a resposta. Você deve ir para a sua Bíblia e marcar os textos. Combinado, então? Obrigado. Então, vamos à questão número 5. A questão 5. O título Filho do Homem foi usado pelo profeta Daniel. Olha aí, aquele profeta que vai vaticinar, que viu Jesus vindo nas nuvens. Então, esse termo, essa expressão Filho do Homem não é algo apenas do Novo Testamento, mas havia uma profecia no Antigo Testamento. Então, o título Filho do Homem foi usado pelo profeta Daniel para descrever o Messias no Antigo Testamento. Pois é, Daniel não menciona Messias, mas menciona o quê? Filho do Homem. De acordo com Daniel 7, verso 13, onde aparece o Filho do Homem em sua visão. Muita gente aqui nos assistindo, Deus abençoe a todos, colocando joinha aí, irmão Paulo Santana está assistindo, irmã Derleide, um abraço também à nossa irmã, a paz do Senhor, e a outros irmãos. Eu peço até aos irmãos que me tolerem, me perdoem, porque não é possível ler o nome de todos os irmãos, bem que eu gostaria, mas o tempo não é possível, para não deixar esse vídeo aqui muito longo, certo? E aí, não quero só estar aqui mencionando, mas eu quero dar um abraço a todos vocês, meu forte abraço para cada um dos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Só peço que vocês compartilhem aí na medida do possível e perdoem aí as falhas da internet, que de vez em quando some aí, a imagem fica ruim. Aqui, irmão, é ao vivo e a cores. Se saiu errado, saiu errado. Se houve falhas, houve falhas. Então me perdoe, é a internet, tá? Não me culpe não. Então, vamos lá? Voltemos à questão número 5, amados. Então, de acordo com Daniel 7,13, onde apareceu o Filho do Homem em uma visão? Será que Daniel viu Jesus vindo, morrendo numa cruz? O texto diz, nas nuvens, num berço. Como foi que Daniel viu Jesus? Na cruz, numa cruz, nas nuvens ou num berço? Vamos à fonte das fontes. Daniel 7,13. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos lá, amados. Daniel 7, verso 13. Daniel 7,13 diz assim, em minha visão à noite... Olha, estamos na noite. Daniel diz, em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Olha só, irmão. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Glória a Deus. Então ele vê Jesus,
ele não sabia, não mencionou o nome de Jesus, mas viu o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então Daniel viu este Filho do Homem vindo nas nuvens. Letra B. Letra B. Responda aí, não me deixe na mão. Responda aí, certo? Vamos à questão número 6. Questão 6. Irmã Conceição Gonçalves também, pastor, Pai do Senhor. Irmã Elionai Batista também está assistindo. Obrigado, Deus abençoe os amados irmãos. Questão número 6. Na lição anterior, que foi a lição que falou sobre o Filho de Deus, então, na lição anterior, vimos a estranha profecia de Isaías. Estão lembrados daquela profecia do menino que ia nascer? E o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É isto mesmo. Então, na lição anterior, vimos a estranha profecia de Isaías, que dizia que o menino seria Deus Forte. Como o menino seria Deus Forte? Como seria isso, né? Seria Deus Forte, seria Pai da Eternidade. Deus em um berço. Hoje veremos outra estranha profecia, exatamente oposta. Um homem nas nuvens, como vimos na introdução dessa lição. Volte à página anterior e responda qual é o nome deste profeta. Você vai responder, Daniel. Profeta Daniel. Então você vai na página 131, então tem aquele desenho, aquela figura, você vai colocar Daniel 7, 13 e 14. E aí veremos teremos a nossa primeira tarefa. Então, escreva Daniel, a tarefa é a seguinte, amados. Escreva Daniel 7, 13 e 14 no espaço abaixo do desenho, na introdução, e em seguida sublinhe este versículo com lápis verde na Bíblia. Então você vai na página 131, vai colocar o nome Daniel, a referência, e na sua Bíblia você vai marcar com lápis verde na sua Bíblia essa referência. Por quê? Porque ela aponta para a vinda de Jesus nas nuvens. Isso mesmo. Questão número 7 agora. Na lição 16, ele vai fazer menção outra vez à lição anterior. Na lição 16, estudamos a natureza divina de Jesus Cristo. Agora estudaremos sua natureza o quê? Natureza humana. Você vai escrever aí, complete aí, por favor, natureza humana. E o título que ele corresponde, Filho do Homem. Filho do Homem. Este não era apenas o título favorito de Jesus, mas também o título que o profeta, qual foi o profeta? Daniel, profeta Daniel, usou quando disse que o Messias viria sobre as nuvens. Como lemos em Daniel capítulo 7, versículo 13. Então, não se esqueça, mas essa questão é só para você marcar não, você completar. Então, completa essas questões, não deixe em branco aí nada, tá bem? Escreva tudo. Questão seguinte, a questão número 8. Bem, aí vamos... Nessa questão número 8, você verá o porquê. Aí teremos a explicação deste vocabulário, desse termo Filho do Homem. Aqui você vai descobrir o porquê Jesus mencionava sobre ele mesmo, quando ele falava sobre si mesmo, ele usava essa expressão Filho do Homem. Veremos o porquê agora, tá bem? Está atento aí? Vamos lá. O título Filho do Homem enfatiza o quê? O corpo do Messias. Então, quando Jesus menciona o Filho do Homem, ele está dando ênfase, mostrando aqui, ou enfatizando o corpo dele, o corpo que encarnou-se, né? Jesus teve que nascer, né? O corpo de toda pessoa com natureza humana passa por etapas significantes, assim como eu já passei, você passa também, já passou, etapas significantes. Antes de aparecer nas nuvens, o corpo do Filho do Homem também teve de passar por todas estas etapas. Por exemplo, cada ser humano entra no mundo pelo nascimento. Todo eu, você, todos nós entramos no mundo pelo nascimento. E sai do mundo pela morte. É essa mesmo, essa palavra que ninguém gosta de mencionar, né? Quem é que quer morrer, né? Nós queremos ser arrebatados, né? Para subir para a glória, para não ver a morte, assim como Enoque não viu a morte, assim como Elias não viu a morte, né? Estão no céu. Então, cada ser humano entra no mundo pelo nascimento, escreva aí, e sai do mundo pela morte. Vamos à questão número 9. Assim o corpo de cada ser com natureza humana passa por duas etapas. Quais são as duas etapas que todo ser humano passa? Nascimento e morte. Só para você completar aí a resposta. A questão número 10. Jesus passou por essas etapas da natureza humana. Jesus passou por essas etapas da natureza humana. Por qual etapa passou em Belém? Lembra-se das nossas primeiras videoaulas?
Qual etapa Jesus passou em Belém? Qual foi delas? Nascimento. Então, Belém, nascimento. Responda aí. E em Jerusalém? A morte. Então, esses dois lugares são importantes porque Belém está relacionado ao nascimento de Jesus e Jerusalém está relacionada ou se relaciona com a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, nascimento e morte. Vamos à questão. Estamos na questão número 10, né, amados? A questão número 10, peço perdão aos irmãos, desculpa, porque nós deveríamos ter projetado aqui, mas agora é só a questão, essa questão é aquela que responde Belém, nascimento e Jerusalém, morte. Eu peço aí, mais uma vez aí, desculpas, irmãos. Vamos à questão número 11. Um menino cresce de duas maneiras, em corpo e em sabedoria, não é isso? Verdade. A roupa de um menino de 5 anos não serve para ele quando ele tem 15 anos. Por quê? Porque seu corpo cresceu. Essa questão é óbvia, bem facilzinho de responder, não é? Só responder corpo. Mas vamos à questão seguinte. Quais são as duas maneiras em que todo ser humano cresce? Quais são as duas maneiras que todo ser humano cresce? Em corpo e em sabedoria. Já falamos disso. Então eu e você, nós nascemos em nosso corpo, crescemos em nosso corpo e crescemos também em sabedoria, né? Será que você está crescendo em sabedoria? Tenho certeza que sim, principalmente porque está assistindo às nossas videoaulas e você é um aluno persistente, não vai desistir, vai comprar o livro e vai comprar os outros 5 livros, né? Vai ter a coleção aí completa para você ministrar na sua igreja. Deus quer te usar também, Ele vai lhe usar, tenho certeza, basta você se dedicar a estudar a palavra do Senhor, que Deus quer lhe usar, irmãos. Jesus disse, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, Deus está te preparando assim para que você seja alguém útil, um obreiro digno, né, do nome que leva, nome do Senhor Jesus Cristo. Então, questão número 12. Quais são as duas maneiras que todo ser humano cresce? Em corpo e em sabedoria. Vamos à questão número 13. Quais são, aqui o livro, eu acho que eles cometeram aqui um deslize aqui, foi uma pequena falha. Porque nós crescemos de duas formas, Jesus cresceu de 3 maneiras. Nós veremos aqui. E aqui o autor colocou quais são as duas maneiras em que cresceu o verdadeiro Filho do Homem. Quais são as duas maneiras em que cresceu o verdadeiro Filho do Homem, Jesus? Aí ele diz, leia Lucas 2,52. Então vamos ler Lucas 2,52. Não custa nada, né? Ler a palavra do Senhor. Lucas 2,52, vamos achar agora. Lucas 2,52. Lucas 2,52, vamos chegar lá. Ok? Quase chegando. 2,52, achei, pronto. Lucas 2,52, diz assim, irmão, ouça bem esse texto. Lucas capítulo 2, versículo 52. O que é que o texto está dizendo sobre o crescimento de Jesus? Vamos ver? Jesus ia crescendo em sabedoria, conte aí, estatura 2 e graça 3. Então, Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Então, você vai responder aqui, apesar da resposta aqui só ter 2 linhas, pode responder aí, meu irmão, sem medo de errar. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Sabedoria, estatura e em graça. Você tem crescido dessa forma, né? Sabedoria, estatura e graça, principalmente em graça, né? A questão 14. Quais são as duas etapas que dão começo e fim ao crescimento humano? Quais são as duas etapas? Nascimento e morte. Então veja que isso aqui é para você memorizar, irmão. Já repetimos isso aqui pelo menos umas 2 vezes, essa expressão, nascimento e morte, para você memorizar. Vamos à questão 15, é uma questão para você associar, né? Vamos mostrar aqui do lado alguma situação relacionada ao corpo do Senhor Jesus e o fato que vem comprovar que ele de fato era um ser humano que passou por muitas etapas que eu e você já passou, estamos passando. Certo? Para você marcar. Vamos lá, questão número 15. Jesus era verdadeiro homem. Como filho do homem, passou não somente por essas 2 etapas, mas por todas as experiências da vida humana. A seguir, vemos algumas experiências da vida humana, na lista A. Tem 2 listas aqui. A lista A, as experiências da vida humana. Escreva no espaço ao lado de cada experiência a letra correspondente a um acontecimento da vida de Cristo, a lista B. Então,
Disse, pastor, eu não estou compreendendo aí. É porque você não tem o livro. Se você tem o livro, na página 133, tem aqui duas listas. A lista A, que contém as seguintes palavras. Olha só. Letra A, cansaço. Tudo isso aqui Jesus passou. Cansaço, sede, fome, tristeza e crescimento. Então Jesus, nessas 5 áreas, Jesus sentiu cansaço, sentiu sede, sentiu fome, tristeza e crescimento. E ao lado, tem o fato que vem comprovar que ele passou por isso. Temos aqui, pediu água samaritana, dormiu durante a tempestade, no lar em Nazaré, chorou pela morte de seu amigo Lázaro, 40 dias sem comer. O que você vai fazer? Você vai associar a situação aqui, né, o que ele passou, cansaço, sede, fome, tristeza e crescimento, com a lista B. Por exemplo, cansaço. Quando foi que Jesus sentiu cansaço, né? Lembra-se daquele fato da tempestade, quando Jesus, o barco estava ali, os discípulos atravessando o mar da Galiléia, etc. Jesus estava descansando no barco. Por que ele estava ali dormindo no barco? Porque ele estava cansado, ele estava afadigado, né? Estava certamente exaurido, cansado, e ali estava adormecendo. A gente só dorme porque a gente cansa. Nossa mente cansa, nosso corpo cansa, precisa de descanso. Jesus, como ser humano, ele também sentiu cansaço, então ele dormiu. Então você vai marcar cansaço, a letra B. Sede. Jesus sentiu sede? Sentiu. Então lembrado quando ele chegou lá em Sicar, e ele teve aquele encontro com aquela mulher samaritana, e o que foi que ele pediu? Jesus não pediu um suco, Jesus pediu água, né? Estava com sede, só pede água quem tem sede, né? Então, sentiu sede. Então você vai, sede está relacionada ao que aqui? Com quando ele pediu água samaritana. Então, sede associada à letra A. Fome. Jesus, quando sentiu fome, está lembrado do deserto? Jesus passou, após ser batizado, foi para o deserto, e ali foi tentado, passou 40 dias sem comer, não é? 40 dias sem comer. Então, letra E. E tristeza. Então, lembrado quando Jesus chegou diante lá do sepulcro de Lázaro, ele sentiu tristeza, ele até chorou, não é? Só chora quem sente tristeza. E crescimento, o crescimento ocorreu aonde? O crescimento de Jesus no lar em Nazaré. É isso. Essas são as questões aqui para você associar na 15ª questão. Vamos para a questão número 16. Vamos lá, questão 16. Assim Jesus, por sua natureza humana, era verdadeiro homem. Verdadeiro homem. Há somente uma coisa. Isso aqui é importante demais. Há somente uma coisa na qual o Filho do Homem é diferente de todos os demais seres humanos. Ele é perfeito. Jesus é perfeito. Eu não sou, você não é, mas Jesus é perfeito. Leia Hebreus 4:15. Vamos ler Hebreus. Vamos ler Hebreus 4:15? Vamos ler. Importante para a gente responder a questão que será pedida logo em seguinte. Hebreus 4, verso 15. Hebreus 4, verso 15 diz: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha só aqui, tá vendo? Jesus foi um sacerdote que passou por todas as etapas que nós passamos, porém a grande diferença foi que Jesus não pecou. E aí vem a questão. Ele foi tentado igual a nós, porém diferente de nós, Jesus nunca o quê? Nunca pecou. Escreva aí, nunca pecou. A questão 17, vamos lá. Ao passar por todas as etapas da vida humana sem pecar, Jesus, o perfeito Filho do homem. E aí temos 3 alternativas para você escolher a questão adequada que você vai responder. Primeira, ficou no túmulo depois da morte? B, ficou no inferno depois da morte? C, foi ressuscitado depois da morte? É essa aqui. Foi ressuscitado depois da morte. A questão 18. Depois da ressurreição, Jesus esteve na terra em seu corpo ressuscitado por 40 dias. Estão lembrados que ele conviveu com os discípulos? Após ele ressuscitar, ele passou 40 dias ainda convivendo com os discípulos, aparecia para um, para outro, para um grupo de discípulos, né? Isoladamente ele aparecia. Então, aqui diz, depois da ressurreição, Jesus esteve na terra em seu corpo ressuscitado por 40 dias. E aí vem a pergunta, para onde foi esse corpo ressuscitado? Para onde foi? Leia Atos 1, 9 a 11. Vamos ler. Lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Vamos ler agora? Vamos lá. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam,
e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Imagina, irmão, que visão maravilhosa. Os discípulos vendo Jesus subir para o céu. Oh, glória a Deus! De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que entre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Glória a Deus. Então está aqui a profecia, a promessa de que Jesus um dia vai voltar dos céus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio você também. Que visão maravilhosa. Então aqui diz, amados, depois da ressurreição, Jesus esteve na terra em seu corpo ressuscitado por 40 dias. Para onde foi esse corpo ressuscitado? Para o céu. Responda aí, meu irmão. Para os céus. Jesus está no céu. Glória a Deus. Ele está nos céus. Para os céus. Aí vem a questão número 19. Depois dos 40 dias, por qual etapa passou Jesus em seu corpo ressuscitado? Vou repetir, pastor, eu não entendi. Dá para o senhor repetir? Dá. Depois dos 40 dias, por qual etapa passou Jesus em seu corpo ressuscitado? E aqui tem 4 alternativas. Vamos ver se você acerta. Morte, ascensão, descida ou nascimento? Ascensão. Depois dos 40 dias, Jesus foi para o céu. Acabamos de ler aqui Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Então, não foi a morte, não foi descida, não foi nascimento, foi ascensão. Ascensão. Questão número 20. Isso aqui é glorioso, amados. Um dia se dará a segunda vinda. Amém? Um dia se dará a segunda vinda. Quando Jesus, nesse mesmo corpo humano, voltará à terra outra vez. De onde virá Jesus em seu corpo humano na segunda vinda? Leia Atos 1, 9 a 11. Não vou ler porque acabamos de ler. De onde Jesus virá? Dos céus. Jesus virá dos céus. Ele não foi para os céus? Então ele vai voltar dos céus. Jesus vai voltar dos céus. Lembre-se que Jesus, quando ele ressuscitou, amados, o corpo de Jesus era um corpo que as pessoas podiam tocar nele. Ele até alimentou-se para dar provas cabais de que ele não era um espírito, não era um fantasma. Os discípulos que viram Jesus se assustaram. Jesus disse: olha, minha palpe aqui sou eu mesmo. Vede que espírito não tem carne nem osso. Olha, sou eu mesmo. Eles pegaram Jesus ali. E Jesus ainda deu uma prova ali também, contundente. Alimentou-se com seus discípulos, alimentou-se ali com eles, para dar provas de que ele realmente era o corpo de Jesus. A questão agora é a 20. Vê aqui. A questão número 21. Já falamos a questão 20, questão 21. Como voltará Jesus na segunda vinda? Como voltará Jesus na segunda vinda? Num corpo diferente do que saiu do túmulo? Espiritualmente sem corpo ou no mesmo corpo com que ressuscitou? O que é que você acha? Jesus voltará com o mesmo corpo que ressuscitou. Amém? Então, questão 21, marque a letra C, não se esqueça. C de Cristo, anote aí, marque aí. Questão 22. Indique quais são as 3 etapas pelas quais passou ou passará o corpo de Jesus depois da morte. Isso aqui é importante. Porque Jesus ele teve aqui 5 etapas na sua vida, em seu corpo. A primeira etapa, o nascimento dele, depois do nascimento, a morte, depois a ressurreição, depois a ascensão e a última que está faltando, a segunda vinda. Então a pergunta é a seguinte, veja só, entenda essa questão. Indique quais são as 3 etapas pelas quais passou ou passará o corpo de Jesus depois da morte. Então depois da morte você vai marcar o que aqui das 5? Ressurreição, ascensão e segunda vinda. Depois de Jesus ter morrido, né? Foi morto, claro, ele morreu. Ele teve ainda a segunda foi a ressurreição, depois a ascensão e depois a segunda vinda, que falta se cumprir e nós estamos aguardando. A questão 23 vai praticamente quase repetir as informações que nós tínhamos aqui nas respostas. Escreva as 5 etapas pelas quais passou ou passará Jesus, o perfeito, verdadeiro Filho do Homem. Quais são as 5 etapas? E aí tem 5 linhas, você vai colocar a primeira, qual foi? Nascimento. Depois do nascimento, a morte. Depois, ressurreição. Depois, ascensão.
E depois, o que está faltando? A segunda vinda. Então, responda aí, não se esqueça disso, certo? Daqui a pouco vamos voltar novamente a essa questão, pelo menos aqui umas 3 vezes nós veremos essa questão, essas 5 etapas que o corpo de Jesus passou. Novamente, nascimento, morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda. Questão número 24. Irmão Claudemar Francisco do Nascimento, estou na sala de aula. Amém, amado. Deus te abençoe em nome do Senhor. Obrigado. Amém. Questão 24, amados. Diz assim: Daniel ensinou que o Filho do Homem viria nas nuvens do céu. Amém? Procure Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Mantenha a Bíblia aberta. Então, a orientação, você vai abrir sua Bíblia, Daniel 7, 13 e 14, e vai deixar a sua Bíblia aberta. Indique qual das 5 etapas do Filho do Homem Daniel se refere aqui. Das 5 etapas. Quais são as 5 etapas, pastor? Nascimento, morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda. E aqui ele pergunta, indique qual das 5 etapas do Filho do Homem Daniel se refere aqui. Em qual? Qual a etapa dessa que Daniel? Será que Daniel falou da morte de Jesus? Não. Está falando da ressurreição de Jesus? Não. Está falando de quê? Do quê? Da segunda vinda. Então marque a letra E. Letra E, segunda vinda. Questão 25, queridos. Conforme Daniel, quem virá nas nuvens para estabelecer um reino eterno para todas as nações? Quem virá? O Filho do Homem, o Deus Forte, o Príncipe da Paz? Claro, no texto de Daniel, o Filho do Homem. Mesmo sabendo que Jesus é o Deus Forte, ele é o Príncipe da Paz, mas no caso de Daniel, a alusão aqui é Daniel, profecia, você vai marcar o Filho do Homem, letra A. Questão 26. Conforme Daniel 7, 13 e 14, o Filho do Homem. E aqui é uma questão interessante, porque ele vai dar aqui 2 assertivas e logo abaixo ele vai perguntar quais dessas assertivas estão certas. Certo? Então observe. Conforme Daniel 7, 13 e 14, o Filho do Homem, letra A. Letra A. Virá nas nuvens. Letra B. Estabelecerá um reino sobre as nações. E aí vem a pergunta agora. Das 2 declarações A e B, qual é a certa? Somente A? Será que Jesus somente só virá nas nuvens e não vai fazer mais nada? Ou a letra B? Será que ele só estabelecerá um reino eterno sobre as nações? Mas ele precisa vir. E aí tem a letra C, ambas, A e B. Aí sim, agora chegou onde eu quero marcar. A e B. Porque Jesus virá nas nuvens e ele estabelecerá um reino entre as nações. Sobre as nações. Entre não, sobre as nações. E a última letra aqui é a D, nenhuma das 2. Claro que você vai deixar em branco isso aqui. Então, a alternativa certa é a letra C. A questão número 27 é uma questão para você completar. Complete nos espaços o que os judeus esperavam do Filho do Homem. Então, os judeus, eles sabiam do teor desta profecia de Daniel 7, 13 e 14. Sabia que o seu Messias viria nas nuvens. Por isso que Jesus ele não foi entendido como Messias pelos judeus. Por quê? Porque Jesus, ao invés de vir nas nuvens, ele entrou em Jerusalém montado num jumento, irmão. Veja só. E isso, para os judeus, eles de forma alguma eles aceitaram. Porque, de fato, os judeus esperavam que Jesus fosse um líder político. Um líder que viesse a expulsar a nação opressora que estava oprimida Israel. Que naquela época era o Império Romano, o Roma. Vasto Império Romano, oprimido Israel. Israel praticamente ali pagava altos impostos a Roma, ao seu imperador. Então, o que eles queriam? Eles queriam que o Messias viesse e expulsasse os inimigos do povo de Deus. Expulsasse os romanos. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus, ao contrário, Jesus pediu que os judeus amassem os seus inimigos. Bem dizer os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com eles 2. Se alguém te roubar a capa, deixa também a túnica, ou a túnica leva a capa também, né? Então, Jesus foi aquela pessoa que não insuflou uma rebelião, uma revolta contra a nação opressora. Ao contrário, ele veio como cordeiro, né? Veio para morrer pelos pecadores. E os judeus não entenderam isso.
porque eles esperavam que o seu Messias viesse como Daniel viu naquela visão em que vê o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então os judeus esperavam isso. Então a questão 27, para a gente, fiz esse pequeno aqui, introdução aqui, para a gente chegar aonde nós precisamos entender o texto. Então a questão 27 diz assim: complete nos espaços o que os judeus esperavam do Filho do Homem. Ele viria nas nuvens. Nas nuvens. Responda, nuvens. Para estabelecer o quê? Um reino eterno sobre as nações. Você vai responder assim. Na letra B, ainda da questão 27, esta citação se encontra onde? Em Daniel 7, 13 e 14. Então é o texto onde Daniel vê o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então Daniel 7, 13 e 14. A questão número 28, assim expressa: os judeus estavam tão dominados pela esperança de ter o glorioso Filho do Homem como um chefe político, que lhes daria um reino mais extenso e duradouro do que o vasto Império Romano. Eles esperavam isso. Jesus fosse expulsar os romanos e ampliasse o seu império, né? As fronteiras da nação judaica. E que a ideia de que seu libertador teria que sofrer e morrer lhes parecia repugnante. Então essa ideia de que seu libertador, seu Messias, teria que sofrer e morrer, para eles era algo repugnante, era algo que eles não aceitavam de forma alguma. E aí vem a pergunta: qual etapa humana do Filho do Homem era especialmente repugnante para os judeus? Que dessas 5 etapas que nós já vimos, nascimento, morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda, qual dessas etapas era repugnante para os judeus? Aí você vai responder: a sua morte. Para eles, isso era repugnante, o Messias deles morrer. Era repugnante para eles. A questão número 29, que é a seguinte, diz assim: certo dia, quando Jesus perguntou aos seus discípulos acerca de quem era o Filho do Homem, Pedro reconheceu que Jesus era o cumprimento da promessa de Daniel. Pedro conheceu isso. Porém, ainda que Pedro reconhecesse que Jesus era o Messias, como típico homem judeu, Pedro. E aí tem 3 alternativas aqui para você marcar a correta. Pedro, como é que Pedro, como judeu, ele aceitava isso? Aceitava toda a verdade do Filho do Homem? B, aceitava somente a parte que lhe convinha da verdade do Filho do Homem, a parte que lhe convinha? Não tinha interesse no assunto do Filho do Homem. E aí você deve marcar a letra B. Aceitava somente a parte que lhe convinha da verdade do Filho do Homem, né? Pedro não entendia. Ele queria que o Messias não sofresse, não morresse. Tanto que ele tenta dissuadir Jesus para que Jesus não fosse para Jerusalém, que Jesus não sofresse, que Jesus não morresse. Pedro tentou dissuadir o Senhor Jesus. Então, letra B. A questão número 30 diz assim: sigamos com a conversa entre Jesus e os seus discípulos em Mateus 16, 21. Neste versículo, Jesus declarou o quê? Vamos ler? Mateus 16, 21, porque não dá para estudar a palavra, né, amados, sem ler o livro dos livros, né? O maior best-seller, entenda assim, se você quiser, de todos os tempos. Bem, então, vamos ler o texto aqui de Mateus 16, 21, que diz assim: desde aquele momento, então veja bem, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então, texto lido aqui com muita clareza. E aí vem a questão. Nestes versículos, Jesus declarou o quê? Iria nas nuvens para o céu? Teria um reino sobre as nações? Ou padeceria muito, morreria e depois seria ressuscitado? Claro, a última alternativa é a correta. Marque aí o C de Cristo. O C de Cristo. E aí temos uma tarefa, amados, para os irmãos. A tarefa é a seguinte: você vai abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 21, e vai marcar com lápis verde, certo? Marque esse texto aí, que ele é muito importante para o nosso entendimento aqui. A questão 31, assim expressa: Jesus sofreria, morreria e ressuscitaria. Amém? Jesus sofreria, morreria e ressuscitaria. O próprio Jesus disse isso aqui em Mateus 16, 21. Apesar de essas verdades estarem no Antigo Testamento, Pedro não as conhecia.
Aqui não diz, mas você sabe que Isaías capítulo 53, por exemplo, ali fala de todo o padecimento do Messias, que ele seria como um cordeiro mudo, que não abriria sua boca, aceitaria a morte, etc. e tal. Então todo o padecimento do Messias estava ali descrito em Isaías capítulo 53. Há outros textos nos Salmos que falam também, fazem alusão aos sofrimentos do Senhor Jesus. Mas esse texto aí, em Isaías capítulo 53, ele é muito claro quanto ao padecimento, ao sofrimento que o Messias passaria. Então vem a questão. Estamos na questão número 31. Jesus sofreria, morreria e ressuscitaria. Apesar de essas verdades estarem no Antigo Testamento, Pedro não as conhecia. Pedro estava de acordo que Jesus sofresse? Será que Pedro estava de acordo que Jesus sofresse? Vamos ler Mateus 16, 22? Vamos conferir para ver se ele concordava com este sofrimento do Messias. Versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, vou ler o texto de novo. Então Pedro, chamando-o à parte, ele chama Jesus à parte. Jesus, como se Jesus, por favor, vem aqui. Né? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele não queria que Jesus sofresse, que Jesus padecesse. Então, a questão 31. Pedro estava de acordo que Jesus sofresse? Você vai responder o quê? Não. Vai responder que não. Pedro não estava de acordo que Jesus sofresse. Apenas isso. A questão 32. Lembrando aos nossos irmãos que esta videoaula tem 39 questões. A questão 32. Jesus ensinou muito acerca do Filho do Homem a Pedro e aos outros discípulos. Ok? Era um dos seus assuntos favoritos. Escreva ao lado de cada uma das citações na lista a letra do ensino correspondente na lista B. Novamente, quem não tem o livro vai ficar aí, pastor, como é que a gente vai responder? Adquira o livro, amados. Olha, vale a pena. Eu estou sendo muito assim incisivo contra os irmãos. Por quê? Porque vale a pena você adquirir este livro e fazer os exercícios. Se você adquirir o livro, resolver os exercícios, eu lhe garanto, você não vai se arrepender. Às vezes a gente sai com a nossa família, nada contra isso, vamos ali, compramos uma pizza, né? É bom comer a pizza, né? Tem gente que gosta de pizza aí. Mais ou menos eu gosto, tá certo? Mas a gente gasta às vezes um dinheiro que daqui a pouco a gente vai jogar fora aquela pizza, né? E o conhecimento, né? É quase o mesmo valor. Então, compre o seu livro, vá na Casa Publicadora da Assembleia de Deus ou qualquer livraria do ramo, procure esse livro, seja um obreiro aprovado, o livro número 1, não é da minha autoria, é da Edições Vida Nova, um excelente livro, feito por uma equipe competentíssima de homens capacitados e que fizeram este livro, um livro assim didático. São raros livros didáticos de teologia, este livro é um livro didático com questões práticas. Aqui não há tanta coisa teológica para dificultar, mas questões práticas que todo obreiro deve saber. Olha, qual é o obreiro que sabe? Se você perguntar quais são as 5 etapas do corpo de Jesus, poucos vão saber. Poucos vão saber responder isso. Mas se você prestar atenção nas nossas aulas, você vai responder de forma tranquila, cabal. Pode ter certeza disso. E muitas coisas você vai aprender aqui. Estamos apenas começando. Nem entramos no primeiro passo da vida de Jesus, que foi a sua infância. Estamos apenas na introdução. Ainda tem muita coisa boa durante estes 6 livros que nós vamos estudar. 6 livros. Estamos apenas na lição número 1. Então, voltando à questão número 32. Então, o que vai acontecer? Nesta questão, agora, você vai responder o seguinte. Jesus ensinou muito acerca do Filho do Homem a Pedro e aos outros discípulos. Era um dos seus assuntos favoritos. Escreva ao lado de cada uma das citações, a lista a letra do ensino correspondente à letra B. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler todas as referências aqui e vai associar com o cumprimento. Então, de um lado estão as promessas, Mateus 20, 28, Mateus 24, 30, Mateus 25, 31 e 32 e Mateus 24, 44. E aí na letra B tem o cumprimento. Vem julgar nações, veio para servir aos outros, virá outra vez quando menos esperarmos, virá nas nuvens com grande poder e glória. O que é que você vai fazer? Mateus 20 e 28, pastor, está falando do quê? Mateus 20 e 28. Veio para servir aos outros. Mateus 24, 30.
Mateus 24:30 está relacionado que ele virá nas nuvens com grande poder e glória. E Mateus 25:31-32 está relacionado que ele vem julgar com as nações. Ou quer dizer que ele vem julgar as nações. Letra A. E Mateus 24:44 tem ligação com esse texto aqui que fala que ele virá outra vez quando menos esperarmos. É apenas isso para você ler o texto em Mateus e aí dar a resposta. Tá bem? Vamos à questão 33, vamos falar novamente do corpo do Senhor Jesus Cristo, porque estamos falando sobre este assunto que tem a ver com o assunto o Filho do Homem, o Filho do Homem. Então, voltemos aqui, vamos à questão número 33. O corpo humano de Jesus, o Filho do Homem, passou ou passará por 5 etapas. Quais são? Quais são as 5 etapas? Primeira, aí tem 5 linhas para você escrever. Nascimento, morte, primeiro, nascimento, morte, ressurreição, ascensão e a última, qual é a última? Segunda vinda. Por isso que diz, passará, por quê? Ainda falta o cumprimento desse 5º passo, ou dessa 5ª fase do corpo do Senhor Jesus. Então, só para você responder. A 34, amados, diz assim, muito bem, aprendemos muito acerca das 5 etapas humanas do Filho do Homem, todas relacionadas com o corpo de Jesus Cristo. Então, para deixar bem frisado, a expressão Filho do Homem tem a ver com o corpo de Jesus. Lembre-se que o verbo encarnou-se. Jesus tomou a forma humana. Então, todas as vezes que Jesus menciona este vocábulo ou esta expressão Filho do Homem, isto tem tudo a ver com a ênfase aqui é o seu corpo. Então, o texto diz assim, muito bem, aprendemos muito acerca das 5 etapas humanas do Filho do Homem, todas relacionadas com o corpo de Jesus Cristo. Contudo, deve lembrar que a personalidade de Jesus Cristo é uma só e não se pode dividi-la. Por isso, em todas estas etapas humanas, vemos Jesus Cristo também como verdadeiro Deus, certo? Então, Jesus mesmo estando num corpo humano, em todas essas etapas da vida que Jesus passou, nós o veremos como verdadeiro Deus. E aí, temos aqui o seguinte, letra A. Leia Mateus 16:16 e responda. Quando Jesus perguntou a Pedro, quem é o Filho do Homem? Pedro respondeu, tu és o quê? Tu és o Filho do Deus verdadeiro. O Filho do Deus vivo. Ratificando aqui. Retificando, né? Ratificando não. Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir, é acertar. Então, quando Jesus pergunta quem é o Filho do Homem, Pedro respondeu, tu és o Filho do Deus vivo. Só isso para você responder. Tu és o Filho do Deus vivo. E na letra B diz, de acordo com o versículo ao lado, teremos aqui vários versículos ao lado, assinale com um X, um em cada etapa, que vemos Jesus Cristo não somente como homem, mas também como Deus. Então você vai ver os textos aqui, que verá Jesus não só como homem, mas também como Deus. E você vai marcar qual delas aqui apresenta isso. Então você vai marcar praticamente todas as questões, porque o nascimento, aqui fala nascimento, Emanuel, Deus conosco, né? Mateus 1:23. Morte, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo na sua morte, 2 Coríntios 5:19. Então outro texto que está mostrando que Jesus é Deus. Ressurreição, declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição, Romanos 1:4. Ascensão, Deus foi recebido acima na glória, 1 Timóteo 3:16. E segunda vinda, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, Tito 12, verso 13. Então todos aqui, esses textos têm relação também com Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Feito essas respostas, vamos à questão número 35. A questão 35. Não nos cansamos de dizer que Jesus Cristo é Deus e ao mesmo tempo homem. Jesus é Deus e ao mesmo tempo homem. Essa verdade se chama o quê? Encarnação. Então essa verdade de Jesus ter tomado uma forma humana, esta expressão ou esta verdade chama-se encarnação. Porque Deus se manifestou em carne. Encarnação porque Deus se manifestou em carne. Quais dos seguintes versículos ensinam a maravilhosa verdade da encarnação? E aí nós veremos aqui
vários textos. Eu não vou dar resposta, eu marquei, mas eu gostaria que os irmãos que têm o livro, ou você, meu irmão, que não tem um livro, mas se quiser anotar agora a referência, anote essa referência que eu vou lhe dar. Você vai na sua Bíblia, vai procurar quais dessas referências aqui fala sobre a encarnação de Jesus Cristo. Isto é, ele tomou a forma humana. Primeira referência, 1 Timóteo 3,16. Isaías 9, verso 6. Salmo 96, verso 4. João, capítulo 1, verso 14. Salmo 145, verso 3. E Salmo 93, verso 1. É claro que nem todos os textos aqui fazem menção a este termo, a questão da encarnação de Jesus Cristo. Nós citamos aqui essas 3 referências, e dessas 6, eu quero lhe adiantar que 3 estão corretas. As outras 3, você não vai marcá-las. Então, anote aí, se você quiser depois nos assistir, volta aí no canal, é mais fácil, e você vai anotar a referência. Mas se você tem um livro, basta resolver os exercícios. A questão 36 agora. Como se chama a verdade de Deus manifestada em carne? Então falamos agora, a verdade de Deus manifestada em carne chama-se o quê? Confissão, encarnação ou absolvição? Muito fácil, né? Encarnação. Então, como se chama a verdade de Deus manifestada em carne? Encarnação. Isto é, Deus se manifestou em carne, isto é, Jesus teve um corpo humano. Isso chama-se encarnação. Expressão teológica, você não pode se esquecer desse termo. A questão 37 é uma questão que você já sabe a resposta. Logo que eu perguntar aqui, você já sabe que tem relação com as 5 fases, não se refere aos 5 passos. Estão lembrados que a gente já falou aqui acerca dos 5 passos da vida de Jesus? Pois é. Agora vamos falar das 5 etapas do seu corpo. Então diz assim, neste estudo temos dado ênfase à humanidade de Jesus Cristo, estudando todas as etapas de seu corpo humano, no qual Deus se manifestou. Quais são as etapas do corpo humano pelas quais Jesus, o Filho do Homem, passou ou passará? Então você vai ter um espaçozinho aqui com 5 linhas para você novamente, pastor, já sei isso de cor salteado, já marquei, marque de novo. Isso vai facilitar a sua memorização, tá bem, amados? Então as 5 fases pela qual o corpo do Senhor Jesus passou, né? Então é o seguinte, nascimento, morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda, né? Dessas aqui, uma pergunta nova aqui que não está na relação, mas estou lhe fazendo aqui agora. Quais dessas 5 fases está faltando se concretizar ou acontecer? Qual é? A vinda do Senhor Jesus, isto é, a segunda vinda de Jesus, também? Glória a Deus. A questão 38, amados, já quase finalizando aqui, irmão Derleide também está aí acompanhando, irmão Fernando Barbosa Monteiro está assistindo. Um abraço aos amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Compartilha aí, amados. E aí, já compraram o livro? Se não, compre este livro, tá certo? Compre o livro, não deixe de adquirir o livro. Vamos à questão 38, vamos lá. Questão 38, já quase finalizando. A verdade de Deus manifestada em carne se chama o quê? A verdade de Deus manifestada em carne se chama encarnação. Não coloque reencarnação, em nome de Jesus. Não coloque reencarnação. Jesus não reencarnou, certo? Jesus encarnou, isto é, tomou forma humana, teve um corpo. Então, a verdade de Deus manifestada em carne se chama o quê? Encarnação. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem quantas naturezas? Você vai responder 2 naturezas, perfeitamente unidas em uma personalidade, né? Então você vai responder uma personalidade. Jesus tem 2 naturezas, é o único ser em todo o universo que tem 2 naturezas e uma personalidade, Jesus Cristo. A letra A diz, segundo Jesus em Mateus 16, 17, quem havia revelado a Pedro a verdade de que o Filho do Homem e o Filho de Deus são a mesma pessoa, ou seja, Jesus Cristo. Quem revelou isso a Pedro? Vamos ler Mateus 16, 17. Eu sei a resposta, você sabe também, mas vamos para a Bíblia. Mateus 16, verso 17, né? Como diz um amigo meu, abra a Bíblia. Então diz assim, Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Na outra versão diz, Simão, né? Simão, filho de Barjonas, isto é, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então quem revelou a Pedro esta verdade? Foi Deus que revelou a Pedro esta verdade. Certo? Questão 38.
então diz assim, segundo Jesus em Mateus 16:17, quem havia revelado a Pedro a verdade de que o Filho do Homem e o Filho de Deus são a mesma pessoa, ou seja, Jesus Cristo. Você vai responder Deus. Responda Deus. Foi Deus, né? Foi Deus que revelou isso a Pedro. A letra B diz, preenche os espaços no círculo. Aqui tem um círculo e você vai colocar Filho de Deus e Filho do Homem como resposta. E a letra C diz, Jesus tem quantas naturezas? 2 naturezas. E quantas personalidades? 1 personalidade. Muito fácil, né? Porque você já memorizou isso. Você antes não sabia que Jesus tinha 2 naturezas. Se soubesse, e se não sabia, ou se sabia, relembrou, né? Para não esquecer mais. Agora, importante, amados, importante agora, veja bem. Deus revelou essa verdade a Pedro. Assim, Pedro cresceu na verdade e termina a sua segunda epístola com as palavras. Veja só as palavras de Pedro. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo quero desejar aos nossos irmãos. Cresçamos, irmão, na graça, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, conhecendo a sua palavra, conhecendo a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. E aqui diz assim, peçamos a Deus que cresçamos como Pedro, para poder repartir a verdade de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, com muitas outras pessoas. Por isso que Deus está, meu irmão, lhe preparando, viu, irmão Renan? Deus lhe preparando, adquira seu livro, amado, compre esse livro, faça os exercícios, comece a lição, pastor, mas o senhor já está na 17ª, e agora, como é que eu vou fazer, pastor? Meu amado, vá no meu canal, inscreva-se no meu canal, todas as aulas estão ali, procure a pasta lá no playlist, vai lá no playlists, lá. Está lá, curso bíblico Seja Obreiro Aprovado. Assista a videoaula número 1, depois a videoaula 2. Começamos aqui de forma bem simples, não é tão simples ainda, né, irmão? Estamos aqui, graças a Deus, o Senhor nos deu condições de adquirir uma televisão, melhoramos aqui, colocamos as questões para que, uma por uma, para que, não a questão em si, né, o anunciado da questão, mas o número da questão, para que você acompanhe melhor. Então aqui estamos fazendo a nossa parte, eu espero que você faça a sua. É você adquirir o seu livro e fazer os exercícios, para que você aprenda, memorize, e depois, quem sabe, Deus vai te usar na sua congregação para você ministrar seminários, aulas, não é, sobre o assunto. De repente você pode falar, pastor, vamos fazer uma semana aqui teológica, vamos falar de alguns assuntos importantes, leve para o seu pastor, converse com ele para vocês acertarem a data, e aí você vai ministrar, outras pessoas também irão ministrar. Bem, o Wellington Gonçalves também, um forte abraço, meu querido irmão, Deus lhe abençoe também. Compartilhe na medida do possível. E aí vamos à nossa última questão, a questão número 39. Resolva as seguintes questões. Olha, muito fácil, muito fácil. Letra A. Como se chama o profeta do Antigo Testamento que ensinou sobre o Filho do Homem? Quem é este profeta que mencionou, usou essa expressão Filho do Homem? Quem foi esse profeta? Será que foi Isaías? Não. Jeremias? Não. Quem? Daniel, profeta Daniel. Dê a referência do Antigo Testamento do ensino sobre o Filho do Homem. Qual a referência? Daniel, capítulo 7, versículo 13. Versículo 13. Bem, amados, agora, o que é que você vai fazer? Acompanhando toda a lição, você que fez exercício, você que já adquiriu o livro, faça agora a sua prova. Então a prova está na página 240, lá no próprio livro, viu, irmão? O curso aqui é um curso abençoado, até prova tem, certo? Então, faça a sua prova correspondente às perguntas que nós aqui ministramos, o assunto que nós ministramos. A prova está na página 240, questões bem fáceis. Você que é um aluno assíduo, um aluno que prestou bastante atenção, você vai responder aí, ó, vai tirar um 10, tá certo? Então é isso, amados. Até lá, próxima aula, lição número 18, doutrina falsa. Vamos falar também sobre esse importante assunto. Até lá. Um forte abraço a todos, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, amados. Forte abraço, em nome do Senhor. Deus abençoe.